Fala, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações referente ao teste do motor ventilador BLDC, tá? Que é o motor ventilador utilizado hoje na grande maioria dos equipamentos inverter residencial, tá? E em grande escala nos equipamentos tipo VRF. Tranquilo? O motor ventilador BLDC, eles são motores de tensão contínua, tá? No qual a sua velocidade ali, a variação de RPMs, eles são ajustados de acordo com a informação transmitida pelos sensores, né? Como seria isso? Eu peguei um exemplo aqui do Windfree da Samsung, tá? Eu tenho aqui o motor ventilador BLDC do condensador e eu tenho o motor ventilador BLDC do evaporador, tá? E percebo que tem os termistores aqui, né? Os sensores de temperatura, enfim, como vocês costumam chamar, que de acordo com as informações desse sensor, né, de temperaturas, lida pelos sensores de tubo, né, são os sensores de contato e sensores ambientes também, né, tanto no caso do condensador como no caso do evaporador, ele vai ter seu RPM alterado para se adequar àquela necessidade térmica, certo? Então, os termistores pegam as informações, coletam essas informações, né, transformam em sinais elétricos e, de acordo com a capacidade que o sistema está se adequando no momento, o motor ventilador, no caso do BLDC, ele vai ter a sua frequência alterada. Mas como é feito essa redução, o aumento da frequência do motor ventilador, né? Antes de chegar nessa parte, eu quero tirar uma dúvida de vocês, que é a seguinte. O motor ventilador BLDC, tá? Que é esse primeiro aqui, você consegue caracterizar ele como DC, tá? Através de referências aqui na etiqueta do próprio motor ventilador. Estou pegando um exemplo aqui do motor da Samsung e percebam que ele informa o valor de tensão dele em DC, né? No caso aqui 310 volts, e geralmente você não vai achar nenhuma informação no esquema elétrico de alimentação dele 220 ou ligado a um capacitor, como é o caso dos motores AC, que é esse daqui de baixo, que percebam que a alimentação dele basicamente é um 220 monofásico, né? Tem as especificações de tensão alternada, aqui no caso 208 a 230, e basicamente todos os motores AC, quase todos eles na sua grande parte, tá? Quando não há informação aqui da tensão, eles estão informando aqui a ligação com um capacitor. Claro que isso não se aplica a todos, mas na sua grande maioria, as formas de você identificar informações de tensão no motor, tá? Ele vai vir especificando se é AC ou se é LDC, e no caso do AC, grande maioria tem no esquema elétrico dele, tá? Uma ligação junto com o capacitor, coisa que vocês não encontrarão nos motores BLDC, tá? O motor BLDC, ele possui com e sem o sensor Hall. O sensor Hall, no caso aqui do motor com essa tecnologia integrada, ele é o responsável por estabelecer a comunicação com o circuito impresso, com a placa, seja ela da unidade evaporadora ou seja ela do condensador, para aquele ajuste de velocidade, tá, galera? Então, toda vez que vocês pegarem o motor ventilador BLDC e ele tiver aqui, ó, 5 condutores, pode ter alguns que tenham 6, e tenham lá VSP, VCC, PG ou FG, todos eles, esses 5 condutores ligados aqui à simbologia do motor, quer dizer que ele é um motor BLDC, claro, tem as informações de tensão contínua aqui nele, tá? E internamente ele possui um circuito eletrônico responsável pelo seu ajuste de velocidade e comunicação com a placa inverter, tá? A maioria Samsung, LG, Fujitsu, Daikin possui esse formato de motor ventilador. Já no motor ventilador sem sensor Hall, o ajuste de velocidade é feito pela placa inverter, seja ela do evaporador ou do condensador, tá? Um exemplo muito claro na linha de splits é os equipamentos da Hitachi, tá? O motor ventilador do condensador da Hitachi, o ajuste ali de velocidade do motor, ele é feito pelo próprio circuito impresso aqui da placa da condensadora, tá?
Agora vamos para a parte de teste do motor ventilador, tá, galera? Vamos dividir ele na parte de detecção de falha ou na placa ou no próprio motor ventilador. Tranquilos? Agora, antes de iniciarmos os testes, o que eu peço que vocês façam, tá? O primeiro passo é desligar o equipamento no controle remoto e deixá-lo energizado no ponto de força, ou seja, deixá-lo em stand-by. É muito importante isso, tá? Porque basicamente quando você vai realizar esse teste é porque seu equipamento apresentou um código de erro de motor ventilador. Para desconectar o motor ventilador, já que você não sabe se a falha é do motor ou da placa, é preferível que você o desconecte após 15 minutos, tá? Quando é o período básico ali que há uma desenergização, né, do circuito, dos capacitores da placa, tá? Verificar as condições da sua ferramenta de teste, seja ele um multímetro, um amperímetro, verificar sempre se a bateria não está fraca, para você também não ter informação errada ali no display do seu aparelho. E o mais importante, galera, tenha em mãos o manual do fabricante, o manual de serviço, o service manual, algum boletim técnico que tenha as informações de testes do motor ventilador que seu fabricante recomenda, ou o datasheet. Datasheet é a folha de dados do equipamento, do componente eletrônico, seja lá o que for, né? No qual, através do código que você digita, a referência do motor, ao lado do nome datasheet, por exemplo, você bota o código do motor e datasheet, você vai ter lá um documento em PDF, basicamente com algumas informações técnicas daquela peça, tá, galera? O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é a verificação da tensão na placa, tá? Para início de teste, como mencionei anteriormente, desliga o equipamento, tá? No controle remoto e deixa ele em stand-by, tá? Aqui é o seguinte, galera, eu tenho um esquema aqui representando a minha placa inverter, tá? Que é esse quadrado aqui, tranquilo? Aqui ao lado é o motor ventilador. Essa pecinha maior aqui cinza é o conector aonde coloca-se o motor ventilador na placa, seja ela interna ou externa, tá? E aqui esses pontinhos pretos são os pinos, tá? São as representações dos pinos aonde você conecta o motor ventilador. Com o equipamento em stand-by, o que vocês fazem? Ajusta o seu multímetro, o seu amperímetro, enfim, na escala de tensão contínua, numa tensão que seja superior à tensão do motor ventilador, no meu caso aqui é 310 volts, tá? Se seu multímetro tiver a escala de 500 volts, 1000 volts, ótimo, coloque nessa escala, tá bom? Com a ponta preta, você vai colocar no referencial negativo do conector, né? Do canal, é o nome mais específico, da placa inverter, tá? No pino referente ao GND, ao 0 volts. Você bota a ponta de teste negativa, que é a ponta de teste preta, né? No pino da placa inverter, onde é o referencial negativo, tá? Como eu posso descobrir isso? Bem simples. Se você pegar seu motor ventilador, de acordo com a posição com que você encaixa ele, os condutores lá, vermelho, preto, branco, amarelo, azul, ou seja, a sequência que for o seu motor ventilador, você pega o esquema que está no motor ventilador e você saberá qual é o pino negativo na placa, tá, galera? Colocando a ponta de teste aqui no GND, a ponta de teste vermelha, que é a positiva, você vai colocar no ponto da placa inverter, onde é gerado os 310 volts, o positivo. Podemos utilizar esse termo para facilitar, tá bom? Então, entre o GND, que é o negativo, e o pino 310, que é o positivo, eu vou ter que encontrar uma tensão entre 300 a 340 volts. Coloquei aqui embaixo um pequeno texto para ficar mais claro que entre o pino VM 310 DC e o pino GND, deverá ter uma tensão entre 300 a 340 volts. Esse caso aqui, galera, é da Samsung, tá? Cada fabricante assegura-se em um valor de teste. Geralmente alguns pedem de 280 volts a 320 volts. Então por isso é muito importante ter o manual de serviços em mãos para esse teste, tá, galera? O outro ponto é a alimentação que sai da placa inverter para o circuito
eletrônico interno do motor ventilador, que é a alimentação de 15 volts, que vai alimentar ali o drive do módulo IPM que fica dentro do motor ventilador, tá? Usando a mesma referência negativa, colocando a ponta de teste preta, que é negativa nesse ponto, e a ponta de teste vermelha, que é a positiva, no pino referente à alimentação de 15 volts do drive do motor ventilador, eu tenho que encontrar uma tensão entre 13 a 15 volts, tá, galera? Esse pino, o VSP-DC, marcando aqui de 0 a 5 volts, é a tensão responsável pelo controle de velocidade. Então, com o meu equipamento desligado, né, no controle remoto e apenas energizado ali no ponto de força, com disjuntor, enfim, a tensão, como o motor ventilador vai estar parado, a minha tensão vai ser próxima a 0 volts. Se meu equipamento estivesse em funcionamento, como essa tensão aqui de 0 a 5 é a tensão responsável pelo controle de velocidade, então você encontraria um valor superior a 1 volts, 2, até 5 volts, tá? Aqui um exemplo, tá? Na placa do equipamento Samsung, a ponta de teste vermelha no pino referente à alimentação positiva, aos 310 volts, tá? Que é o primeiro pino aqui do lado esquerdo, e a ponta de teste preta, que é negativa, no referencial negativo também na placa. Eu deixei a foto aqui com o conector do motor ventilador, porque vocês percebam que através do conector do motor ventilador e com o esquema que tem no próprio motor, você consegue identificar quem é quem na placa, tá, galera? Aconselho a fazer o teste sem o conector na placa, diretamente nos pinos. Apenas está na foto aí para vocês verificarem o método que vocês utilizarão para identificar cada pino na própria placa, tá? Aqui é a mesma coisa na imagem ao lado. Ponta de teste preta, que é negativa, no pino referente à tensão negativa da placa, o 0 volts. E a ponta de teste vermelha, que é a positiva, no conector branco, que é o referente à alimentação de 15 volts do motor, tá? Encontrando esses valores de tensão, pronto, quer dizer que a placa, nesse período aqui, nesse momento, está em boas condições. Tranquilo? Agora vamos verificar a resistência ôhmica do motor ventilador, galera. A resistência ôhmica do motor ventilador, qual é a melhor forma de você identificar se está bom ou não? A primeira é você ter o manual de serviços, como eu falei anteriormente, tá? O segundo, através do datasheet, que é a folha de dados, no qual, através do código do motor ventilador, você pode encontrar um manual referente às especificações ôhmicas. E um terceiro é, caso você tenha um equipamento do mesmo modelo, né, mesma capacidade, mesmo fabricante, ou até mesmo que seja de outro fabricante, porém que o motor ventilador sejam ambos os mesmos, você pegar as informações de resistência daquele motor ventilador bom, registrar e levar para o campo quando for realizar o teste no motor ventilador que você tenha dúvida, tá? Porque nem sempre você vai ter um manual de serviço, nem sempre você acha o datasheet, mas você possa ter um equipamento na sua oficina, na casa de um cliente, que o motor ventilador está bom e você pode pegar essas informações do motor bom e levar para campo para realizar o teste, tá, galera? Tendo as informações de resistência baseado nessas 3 informações, tá? Temos a seguinte forma de testar. Para o motor BLDC sem sensor Hall, o teste é o mesmo que você aplica no compressor inverter, ou seja, por ser um motor ventilador com alimentação trifásica, a resistência entre ambos os terminais, o V e W, é a mesma, tá, galera? É o mesmo teste que você aplica no compressor inverter, você aplica nos motores ventiladores BLD6 com multímetro na escala de resistência ôhmica, para verificar se a resistência entre os 3 terminais são iguais, tá? Não adianta ser também apenas igual, tem que saber qual é o valor que o fabricante que você está realizando o teste pede para aquele motor, tá? Essa imagem aqui foi cedida pelo professor Valdemir Oliveira, aqui do canal Universo Inverter, que também é uma outra dica muito bacana para estudar conteúdos dessa tecnologia, tá, galera? Para o motor ventilador BLDC, no meu caso aqui, um motor Samsung, tá? Qual foi a melhor forma que eu utilizei para testar?
Peguei o motor ventilador novo de um equipamento Windfree do condensador, tá? Retirei o motor ventilador, verifiquei os valores de resistência ohmica do motor ventilador do condensador e fiz o comparativo aqui das condições ohmicas que esse motor em bom estado apresenta, tá? Então, entre o GND e o positivo do motor ventilador, aqui é o conector do motor ventilador, vejam que coloquei aqui a informação, conexão do motor, tá? Entre o GND e o positivo 310, o meu nível de isolação ohmica é bem alto, galera, acima de 500 MΩ. O mesmo se refere entre o positivo e o 15 volts, e o positivo e o VSP, que é a tensão de feedback de controle de velocidade, tá, galera? Como são 3 pinos no qual eu tenho tensão, por menor ou maior que seja, o meu nível de isolação tem que ser alto. Por que tem que ser alto? Porque se eu tiver um isolamento muito baixo, é sinal que pode haver um curto-circuito entre os pinos. Por exemplo, se tivesse aqui com 100 ohms, ou 200 ohms, ou 1K, né? Sendo que o motor em boas condições me pede 500 mega-ohms, um nível de isolação extremamente alto, quer dizer que esse motor estaria em curto, tá? Já entre o GND e os demais terminais, o VCC, que é o ponto de alimentação de 15 volts do drive do motor, com o condutor aqui de feedback, ele me dá aqui uma resistência de 48 e 40 kΩ em respectivos pinos, usando como referência o GND. Resumindo, galera, esse motor ventilador está bom, era um motor ventilador novo, tá? O equipamento funciona normalmente, então utilizei como referência e deixei registrada essa informação para testes em outros equipamentos. É uma dica muito boa para você não ficar muito refém de informações alheias ou ter dúvida na hora do teste, tá? E aqui peguei o exemplo da LG. Na LG eu consegui achar um esquema, um datasheet, né? De acordo com esse modelo aqui grifado em vermelho, tá? Que é o modelo do motor ventilador. E percebam, galera, onde tem esse quadrado aqui vermelho, que eu tenho os pinos, a referência do pino aqui, né? Por exemplo, o VM e o GND, tá? Que é o positivo e o negativo, pino 1 e pino 4. Entre esses pinos, o meu valor tem que ser infinito, ou seja, aberto, não pode ter nenhum tipo de valor ohmico sequer entre esses pinos, tá? Então é isso que eu informo a vocês. No caso, eu consegui o manual da LG, né? No documento service deles. Então facilita o teste, né? Eu não fico com dúvidas. Se eu não tivesse o service, procuraria uma máquina LG boa, com motor ventilador bom, verificaria as informações ohmicas e levaria para um motor com falha para realizar o teste. Fora daquelas condições, eu sabendo que o equipamento me apresenta uma falha de motor ventilador e eu sei que não é a placa, tecnicamente vai ser o motor ventilador, tá, galera? Um teste também muito prático para ser feito é que entre os terminais não pode haver continuidade, não pode bipar, tá, galera? Colocou ali entre qualquer um dos pinos, bipou, ou o valor ohmico que apareceu no multímetro foi 0,00, tá? Quer dizer que o motor ventilador está em curto, tá? Então esse motor tem que ser substituído, até porque se no documento de serviços do fabricante ele me diz esses valores ohmicos, em alguns pontos até mesmo infinito, eu não posso encontrar um curto entre os pinos. Se eu encontrei esse curto, o motor está ruim, tá? E existem testes práticos também, galera, no qual alguns profissionais do mercado desenvolveram uma giga de teste, no qual você conecta o motor ventilador nessa giga de teste, né? Essa giga ela é ligada a um ponto de tensão 220, 110, enfim. E quando energizado, você conectando o motor ventilador, você através de um potenciômetro, aqui o ajuste de velocidade, você vai inserir uma tensão no motor e vai ajustar aqui a velocidade do motor. Uma dica é assistam o vídeo no canal do professor Valdemir Oliveira, que ele ensina a fazer esse teste do motor ventilador BLDC na prática com o giga de teste dele, tá, galera? E outra coisa, nunca, em hipótese alguma, ligue esse motor ventilador BLDC em uma fonte 220 alternada direta, ou seja, pegou o motor ventilador,
colocou um fio ali no positivo e no negativo e colocou na tomada 220. Não, nunca faça isso, tá? É um motor de tensão contínua, tranquilo. Ele tem um controle de velocidade com a tensão aplicada através de controles com drive PM, lógicas de comunicação, enfim. Se você colocar em 220 direto, esse motor queima instantaneamente. Você não vai saber se a falha era antes no motor ou se estava na placa. Se a falha estava na placa e você colocou um motor ventilador bom numa tensão 220, aí você vai ter dois prejuízos, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e no próximo eu vou trazer um teste prático dele, tá? Colocar o motor em bancada e vamos verificar esses valores de resistência ohmica aqui presente nesse slide e vamos fazer o teste em prática. Um abraço e fique com Deus.